Meu nome é Luciana Teixeira de Andrade, eu sou professora da PUC Minas e coordenei o projeto Renovação Urbana e Vida Social nos Bairros Pericentrais de Belo Horizonte, financiado pela FAPEMIG, um projeto pesquisador mineiro sob o número 00494-17. Esse projeto é a continuidade de um outro, também financiado pela FAPEMIG, no qual nós estudamos os bairros pericentrais de Belo Horizonte, mas sob a perspectiva do patrimônio histórico. Neste atual, que agora se encerra, a investigação foi sobre os bairros pericentrais, mas sob a perspectiva das mudanças que vêm ocorrendo nesse bairro. Nós gostaríamos de entender se essas mudanças têm levado a um processo que a literatura chama de gentrificação. Gentrificação é quando um bairro ele passa a ser moradia, passa a ser consumido, ocupado por um grupo com capital econômico e cultural superior aos que lá residem, o que leva à expulsão desses antigos moradores, seja porque o preço dos imóveis sobe, o aluguel, mas também porque o comércio se sofistica. Então, trata-se de um fenômeno perverso do ponto de vista social, na medida que gera essa expulsão. Esse é um conceito que vem sendo muito utilizado pela literatura, mas nem sempre com indicadores muito precisos. Então, o desafio desse projeto foi usar várias fontes de dados, tanto qualitativas quanto quantitativas, para poder perceber se esse processo vem ocorrendo ou não, e nós tomamos esses dois bairros como exemplo. Atualmente, nós estamos expandindo para outros bairros também a pesquisa. Mas falando desses dois e dos resultados, no caso de Santa Teresa, o que pôde ser observado é que a organização dos moradores, que levou inclusive ao tombamento do bairro, diminuiu a pressão imobiliária sobre o bairro, o que fez com que ele não se sofisticasse ao ponto de ser um bairro atrativo para grupos de mais alto status do que os que lá vivem. Então, o bairro, obviamente, tem uma mudança, tem gente que sai, tem gente que entra, mas a gente não verificou um processo de gentrificação. Quem entra no bairro tem um perfil social e cultural muito parecido com quem já lá reside. No caso da Anchieta, a gente verificou um outro fenômeno que nós chamamos de gentrificação por nova construção e também de hipersegregação. No caso, é um fenômeno que vem acontecendo em outros bairros, como o Anchieta. O Anchieta a gente tomou como exemplo de alguns bairros da regional Centro-Sul. O mercado imobiliário atua sem muitas restrições nesse espaço, construindo edifícios bastante sofisticados no lugar das antigas casas, o que leva para o bairro uma população de uma classe média alta, superior à classe média que lá vivia, e adensando o bairro também, uma vez que se tratam de prédios com muitas unidades. Bom, é importante também dizer que este projeto, parte dele aconteceu durante a pandemia, quando nós fomos impossibilitados de fazer pesquisa de campo. Então, durante esse período, a gente fez um levantamento das teses e dissertações defendidas na UFMG e na PUC Minas. Foram 670 teses que nós levantamos e organizamos e classificamos, e sobre as quais já escrevemos e continuamos a escrever alguns artigos, e que se tornam um banco de dados importante para a gente entender tanto esse fenômeno, mais diretamente estudado nesse projeto, quanto outros aspectos da vida social, cultural e política de Belo Horizonte.